É, Olá, sejam bem-vindos ao curso de Programação em R. Eu ainda estou seguindo a programação do curso de 2023, vou finalizar esse ano, 2024. Mas em 2025 a gente tem uma nova programação com novos tópicos para a gente continuar pensando juntos programação, certo? Então a gente parou aqui no finalzinho da programação de 2023, na parte de análises inferenciais. A gente viu alguns testes bivariados, Q quadrado, e os testes complementares ao Q quadrado, o teste T, teste de ANOVA, e agora a gente vai passar para a parte de correlação e vamos entrar na parte, no último tópico desse curso de 2023, que é a parte de regressão. Então, aqui na parte de análises inferenciais, a gente já viu toda a parte introdutória, né? E agora a gente vai ver os testes de correlação. Então, vamos abrir lá o ambiente de programação. Só antes de abrir o ambiente de programação, vamos revisitar o que que é então a correlação. A correlação é uma medida estatística que indica a força e a direção da relação entre duas variáveis. É uma medida que, assim como vários testes bivariados, ela vai variar de -1 a +1. Então, tudo que tiver mais próximo de -1 significa que essa correlação é mais forte. Tudo que tiver mais próximo de -1 significa que também é mais forte. E quanto mais próximo de zero, mais fraca é essa correlação. Então, a gente consegue verificar através do teste de correlação se existe uma relação estatística e se essa relação estatística é uma correlação mais forte ou mais fraca, e a direção, né? Se é uma direção inversa ou conforme cresce, a gente tem o crescimento de uma variável, temos também o crescimento da outra. A gente tem três tipos de testes de correlação, que é a correlação de Pearson, a correlação de Spearman e a correlação de Kendall. A gente vai ver esses três tipos de correlação e a gente tem que entender que a correlação ela é uma ferramenta importante para a gente entender a relação entre as variáveis, mas ela não indica a causalidade, né? Essa é uma discussão antiga dentro da estatística. E aí no R a gente tem funções simples para visualizar as correlações e permite com que a gente faça uma série de análises em relação aos dados que a gente possui, mas eles não vão nos indicar se uma situação está causando a outra. Ainda que a gente leve em consideração a existência de uma variável dependente em relação a uma variável independente, ainda assim a gente não pode falar sobre causalidade através do teste de correlação. Então, a correlação de Pearson, ela vai mensurar a correlação linear entre duas variáveis numéricas e contínuas. A correlação de Spearman, ela é utilizada para variáveis ordinais, ou quando as variáveis não atendem aos pressupostos da correlação de Pearson, que é a não linearidade, ou dados com outliers. E a correlação de Kendall, ela é similar à correlação de Spearman, mas com um método ligeiramente diferente de calcular. A gente vai ver cada um desses tipos de correlação no ambiente de programação. Então, o coeficiente de correlação de Pearson, ele é usado para calcular. Ele é calculado como a razão entre a covariância das variáveis e o produto dos desvios padrões. A gente vai utilizar uma base de dados que eu criei sobre educação e renda. A gente vai fazer essa base de dados, que é uma base de dados hipotética, para rodar o teste de correlação. Então, vamos abrir lá o ambiente de programação. Assim que a gente abre o ambiente de programação, o que que a gente tem que fazer sempre? Definir o nosso diretório de trabalho. O nosso diretório de trabalho é a pasta onde a gente salva, né, tudo que a gente vai utilizar na aula. Então, abri aqui meu ambiente de trabalho. Aqui nos meus files estão uma pasta aleatória que abriu quando eu abro o ambiente de programação, e eu vou definir aqui Ctrl Shift H para definir o meu diretório de trabalho. Vou escolher a pasta do curso. E aí, a gente não vai abrir agora nenhuma base de dados, porque as bases de dados que eu preparei para a nossa aula de correlação são bases de dados que eu mesmo vou criar. Então, a gente vai fazer testes de correlação.
e eu vou criar uma base de dados. Então, eu vou criar uma base de dados e eu vou pedir para que seja feita depois uma amostra dessa base de dados. Para isso, eu tenho que criar um conjunto que vai ser amostrado, né, dessa base. Então, eu utilizo a função setSeed, 2, 3, porque eu quero um conjunto específico. E aí eu vou criar duas variáveis, uma sobre educação e uma sobre renda. Então, educação, que vai ser em anos de escolaridade, eu vou chamar de educ. Objeto de atribuição, alt menos. Eu quero que a educação vá de 8 a 20. Isso se repita em 100 linhas. Então, replace igual a true. Eu preciso de uma amostra, então aqui faltou o sample. E aí eu vou criar uma variável chamada renda, objeto de atribuição, alt menos, que vai ser, como eu quero que essa correlação ela seja estatisticamente significativa, eu tenho que considerar um aumento da renda relacionado com a educação. Então, eu vou multiplicar a educação por 5.000, mais eu vou organizar as colunas, as linhas, desculpa, R9. Eu vou organizar 100 linhas. Aí eu quero que a média, porque a gente tem que mensurar duas variáveis do mesmo tamanho, né? Então tem que ter 100 linhas na educação e 100 linhas na média. A média vai ser 30.000 e o desvio padrão vai ser 10.000. E aí eu vou juntar tudo isso em uma base de dados. Então eu vou chamar de dados, educação e renda. Então educ, underline, renda. Objeto de atribuição, alt menos, data.frame. E eu vou juntar educ e renda. Então, criei aqui minha base de dados contendo 100 observações e duas variáveis. E aí eu posso visualizar, né, as linhas iniciais, as iniciais da base, utilizando a função read, dados, underline, educ renda. E aí vejam que eu tenho aqui uma renda, né, que ela é maior para as faixas de educação maiores. Então, indivíduos com anos de escolaridade maior, aqui já indica, né, que tem renda maior. E aí, a gente vai fazer agora o teste de correlação. Então, para fazer o teste de correlação, a gente vai utilizar uma função que já está no R. Eu não preciso de nenhum pacote para fazer o teste de correlação. Então, a função é core.teste, a base de dados, dados, educ, renda, cifrão para chamar a variável que eu vou testar. Então, eu vou testar educação em relação à renda. Então, dados, renda. Eu quero saber se o aumento da educação está relacionado com o aumento de renda. E o primeiro teste que eu vou fazer vai ser teste de correlação de Pearson. Pearson. Então, o método vai ser Pearson. Feito isso, eu posso rodar aqui o teste. Outra forma de apresentar as informações aqui seria indicar qual que é a variável dependente, vírgula. Como que eu faço isso? Utilizando o til, vírgula, a variável independente e vírgula, a base de dados. Então, essa é uma outra forma também de apresentar. Então, por exemplo, seria já mais próximo do teste de regressão, que é o core.teste. E aí eu indico qual que é a minha variável dependente. Então, aqui no caso, eu quero explicar a renda. Mais a minha variável independente, que é educação, educ, vírgula, a minha base de dados, data. Aí a minha base de dados é dados, underline, educ, underline, renda. E o meu método é o método de Pearson. Pearson. Mas, por enquanto, a gente vai utilizar, os resultados vão ser exatamente iguais. Então, por enquanto, a gente vai utilizar aqui essa
linha de programação, que é mais parecida com os testes bivariados que a gente estava utilizando anteriormente. Mas essa aqui é uma outra forma, né, de escrever o teste de correlação. Então, vejam aqui o resultado do meu teste. Ele me dá aqui o resultado do teste de correlação, então, correlação de Pearson, o nome da base de dados e as variáveis que eu estou utilizando, me dá a estimativa de T, e o que nos interessa aqui, ó, o p-valor, ele nos diz aqui se em relação à hipótese alternativa, então, existe uma verdadeira correlação, que não é igual para zero, o intervalo é de 95% de confiança, e as estimativas do teste de correlação, que é de 0,84. Ou seja, o meu p-valor, ele está em notação científica, né? Mas eu sei que ele é estatisticamente significativo, né? Se eu quiser ver o teste sem ser em notação científica, vocês lembram como que a gente faz? Eu mostrei isso lá no começo do curso. A gente pode utilizar a função options, SkyPM, e multiplicar esse valor que está em notação científica, né? Então, aqui, options, SkyPM, vou multiplicar por 999 e vou rodar o teste novamente. Então, agora o meu p-valor, né, não está mais em notação científica. Eu estou vendo aqui que ele é muito menor que 0,05. Então, existe uma relação estatisticamente significativa, né, entre educação e renda. E aí, como que eu posso apresentar os resultados desse teste? Primeiro que eu posso utilizar só a função core para verificar somente o resultado do teste de correlação. Então, eu posso rodar só essa função core. E eu também posso apresentar em gráficos. Então, conforme eu for apresentando aqui para vocês os testes, eu vou apresentando os testes de correlação, eu vou apresentando também os tipos de projeções gráficas que a gente pode utilizar para apresentar esses resultados. Então, vou fazer aqui uma apresentação gráfica, utilizando o gráfico de dispersão, né, que é o scatter plot, com a linha de tendência, indicando a direção da nossa análise, né? Tendência. E o gráfico de dispersão, ele é uma forma muito comum de visualizar a correlação entre as variáveis. Tanto é que antes de fazer o teste de regressão, é comum que a gente faça um gráfico de dispersão e a gente indique, né, a linha de regressão para destacar a relação entre as variáveis que a gente está testando. Então, eu vou carregar o meu pacote do ggplot, né? A gente já teve o curso de ggplot, de análises gráficas. Então, quem perdeu pode voltar lá no curso e assistir a parte de construção gráfica. E eu vou carregar aqui, então, o meu ggplot. Então, library, ggplot 2. E aí, eu vou criar um gráfico para apresentar essa relação entre o teste de correlação. Então, eu vou criar aqui um ggplot, dados, eduque renda. Vou mapear as variáveis que eu vou inserir no gráfico, então, A e S. No eixo X, eu vou colocar educação. E no eixo Y, eu vou colocar renda. Mais o tipo de gráfico, então, eu quero um Geon Point, que é um gráfico de dispersão. Eu quero que os pontos sejam azuis, então color igual a blue. Eu também quero inserir no meu gráfico a linha de relação, né, da regressão entre as duas informações. Então, mais Geon Smooth. E aí, eu quero que o método seja o linear model. Então, método linear model. Eu quero que a cor dessa linha seja vermelha. Então, color igual a red. E eu quero que não apareça o intervalo, o desvio padrão. Então, SE igual a false. Eu posso inserir também os labels, né? Um título, um nome para o eixo Y e um nome para o eixo X. Então, labels. E aí eu posso colocar um título. Eu vou colocar relação entre educação e renda. Vírgula. Eu vou colocar um nome para o eixo X e um nome para o eixo Y, que eu vou chamar X de anos de escolaridade.
E o Y eu vou chamar de renda, renda. E eu vou colocar também um tema aqui no meu gráfico, eu vou colocar o tema minimal. Tema minimal. E aí ele vai criar aqui, como é uma base de dados que eu criei, então vejam que em anos de escolaridade, os indivíduos estão muito certinhos ali com todos os indivíduos com determinados anos de escolaridade. Mas se fosse uma amostra real, né, esses pontos eles estariam mais espalhados, né, não estaria essa ordenação certinha. Um outro tipo de gráfico que a gente pode utilizar para apresentar os resultados do teste de correlação é o box plot. Então, o box plot ele também vai apresentar uma relação linear e vai apresentar, né, as caixas vão ser apresentadas por anos de escolaridade. Então, a gente pode fazer isso utilizando aqui as mesmas linhas iniciais, vou copiar aqui para criar o box plot. E aí, eu vou apagar a partir daqui, porque agora eu quero um geom box plot. E aí, eu vou querer um fio que pode ser azul também, então fio igual a blue, mas eu posso colocar os mesmos labels e o mesmo tema. Então, eu vou copiar aqui os labels e o mesmo tema. Vou colar aqui e vou criar o box plot. E aí, eu posso dizer que a educação ela é um factor, porque se eu quiser mostrar essa relação de linearidade, eu preciso que a educação ela esteja separada em caixas diferentes. Então, vai agrupar os indivíduos por anos de escolaridade. Então, eu vou dizer aqui que a educação é um factor, e aí ele vai criar uma caixa para cada ano aqui de escolaridade. Então, vamos continuar aqui com a parte de correlação. Agora, a correlação de esperma. A gente vai continuar utilizando informações numéricas, variáveis numéricas. Então, vou utilizar uma base de dados aqui do próprio ambiente de programação, correlação de esperma. E aí, eu vou carregar primeiro. Vamos carregar o conjunto de dados Matchcars. Então, vou utilizar uma base de dados sobre carros que tem aqui no ambiente de programação. Então, vou carregar aqui o Matchcars. Data, Matchcars. Eu posso carregar, né, como um vetor ou já como uma base de dados. Então, ele tem informações aqui sobre o peso, cilindradas, uma série de informações, e todas essas informações eu coloquei para vocês no slide. Eu coloquei um um dicionário de códigos aqui no slide número. Como eu vou colocar as aulas separadas, a aula de correlação, então vai ser o slide número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Provavelmente o 11 ou 12 vai ter esse codebook aqui dessa base de dados, que é uma base de carros, de carros. Então, por exemplo, MPG, que vai ser uma variável que a gente vai utilizar, ela representa o gasto de combustível do carro. LC, LYL, são os cilindros do motor do carro. DISP é o volume total deslocado por todos os cilindros do motor. HP, a potência do motor. WT é o peso do carro. O VS é o indicador que se refere ao tipo de motor. É, AM é o tipo de transmissão, se é automático ou manual. Gear são as marchas, o número de marchas do carro. E carb, o número de carburadores do carro. Então, são todas informações numéricas. Então, essa base é excelente para esse tipo de testes, né, que precisam de informações numéricas. Então, eu vou calcular o teste de correlação através da função core.test. Então, core.test. E eu vou seguir aquele mesmo código da correlação de Pearson. Então, matchcars, a base de dados, as variáveis que eu quero testar. Então, eu quero testar o consumo de combustível pelo peso do carro. Então, matchcars. Eu quero saber se o peso do carro ele influencia no consumo de combustível. E o método, então, vai ser o método de Spearman. Então, tudo isso aqui entre aspas. E aí,
ele me disse assim que é impossível calcular o valor exato de P com empates. No final, eu vou mostrar para vocês algumas especificações do teste de correlação que é apropriado que a gente utilize quando a gente vai utilizar o teste de Spearman ou o teste de Campbell, tá? Então, vamos ver aqui o resultado. Então, ele diz aqui que é o ranking de Spearman, né, correlação de Rho, os dados que eu estou utilizando, a estatística do teste, o p-valor, bem menor que 0,05, então tem uma relação estatisticamente significativa entre o peso do carro e o consumo de combustível, e essa relação é uma relação linear e negativa. Se a gente colocar essa informação aqui no gráfico do ggplot não, do scarplot, vejam como isso vai aparecer. Então, eu vou colocar aqui. Match cars, eu estou relacionando o consumo de combustível com o peso do carro. E eu tenho uma relação aqui. Opa, eu coloquei no eixo X o MPG, que é o peso do carro. E no eixo Y eu coloquei, desculpa, o peso do carro é o WT. Então, peso do carro aqui. E aqui no X é o consumo de combustível. Combustível. Então, pessoal, eu só alterei aqui o título, o nome do eixo Y e o nome do eixo X. E a gente viu, então, dois tipos de relação, uma relação positiva e uma relação negativa, né? Uma relação entre a escolaridade e a renda, que é uma relação positiva. Quando eu altero aqui, altera também o plot. Mas vejam, é uma relação positiva, significativa e positiva. E a relação entre o peso do carro e o consumo de combustível é inversamente proporcional, porque conforme a gente tem um aumento do consumo de combustível, a gente tem uma redução do tamanho do carro. Então, carros mais pesados tendem a ter um consumo de combustível menor. E a gente consegue visualizar isso, inclusive aqui na base de dados, ó. O MPG, que é o consumo de combustível, e o peso do carro, WT. Então, aqui, ó, carros com peso menor, um consumo maior de combustível. Carros com pesos maiores, um consumo menor de combustível. Então, a gente mostra uma relação inversamente proporcional. E o último gráfico que a gente vai ver, aqui na parte da correlação de Pearson, é o gráfico de cor, que é um gráfico que mostra a direção da correlação, se a correlação é positiva ou negativa, que é um core plot. O core plot, ele necessita de um pacote para rodar, e ele é chamado de gráfico de calor. Então, vou colocar aqui, gráfico de calor. Para utilizar o core plot, a gente precisa de um pacote chamado core plot. Então, library core plot. Então, para quem não tem, né, esse é o meu core plot, então eu preciso criar uma matriz de correlação, que pode ser entre as variáveis que eu estou testando, ou pode ser também entre todas as variáveis da base de dados. Como eu tenho poucas variáveis na minha base de dados, eu vou criar aqui uma, uma, um conjunto com todas as minhas variáveis. Então, core, match cars. E aí, eu vou plotar tudo isso no gráfico de calor. Então, plot de calor. E aí, eu vou utilizar a função color, core plot. O conjunto de dados que eu criei, matriz underline core, o método vai ser de calor, então color. O type, existem vários tipos. Existe para cima, para baixo. Então, eu vou usar aqui upper, que é para cima, e as cores mais escuras, né, voltado para o preto. Então, tall.core black.
E aí, ele vai me mostrar aqui, ó, por exemplo, a correlação que a gente fez é uma correlação negativa, porque esse gráfico ele mostra a força e a direção da correlação entre as variáveis. As cores, elas indicam a intensidade da correlação, com azul representando correlação positiva e vermelho correlação negativa. Então, vejam que quando a gente testa o consumo de combustível pelo peso do carro, a gente tem uma correlação inversa, né? Conforme há o aumento de um, há a redução do outro. O último tipo de teste de correlação que a gente vai fazer vai ser a correlação de Kendall. Esse, a gente vai fazer a correlação entre a confiança social e a participação religiosa. Confiança social e participação religiosa. A gente vai criar um exemplo onde a gente avalie a correlação entre a confiança nas instituições sociais e a frequência na participação de reuniões de cunho religioso. Então, eu vou criar uma base de dados fictícia a partir de uma amostra. Então, sed, vou fazer uma amostra que vai selecionar em 456 vezes. E aí, eu vou criar uma base de dados, que eu vou chamar de dados, underline, conf, religião. Objeto de atribuição, alt menos, data.frame. Eu vou criar um data frame. E dentro desse data frame, eu vou criar uma variável que se vai chamar confiança nas instituições. Então, confiança, underline, instituições. Eu não sei por que eu coloquei acento, pessoal, e C cedilha, mas vocês podem não utilizar, né, esses caracteres estranhos, né? Você pode chamar de confiança, instituições, sem C cedilha e sem acento. Então, eu quero uma amostra, sample. Essa amostra vai selecionar de 1 a 5 em 100 linhas, e eu quero que isso se repita. Então, replace igual a true. Então, vai ser nenhuma confiança, 1 vai ser igual nenhuma confiança, e 5 vai ser igual a muita confiança. E a outra variável, que vai ser frac, igreja, que é a frequência na participação de reuniões de cunho religioso, eu vou criar uma amostra igual a sample, novamente, né, de 1 a 5, em 100 linhas, se repetindo, replace igual a true. E aí, aqui, um vai ser, um vai ser nunca, nunca frequenta, e 5 vai ser todo fim de semana. Ou todo dia da semana. Aí, isso aqui é uma criação hipotética, né, de uma base de dados. Eu posso visualizar as linhas dessa base de dados utilizando a função read, dados, conf, religião. Então, eu tenho que a confiança nas instituições e a frequência na igreja, uma base de dados com 100 observações e duas variáveis. E eu vou fazer o teste, então, de correlação de Kendall. Então, core.teste, dados, conf, religião, cifrão, confiança nas instituições, que é a variável que eu quero explicar, e a variável independente. Então, dados, conf, religião, cifrão, frec, igreja, e o método de Kendall. Então, método Kendall, com dois L's. E ele vai me dar aqui, então, o rank de Kendall, correlação de tal, os dados que eu estou utilizando, a estatística Z, o p-valor, dizendo aqui em relação à hipótese alternativa, que é verdadeiro tal, que não é igual a zero, ou seja, não existe significância estatística porque o meu p ele é maior que 0,05. E a minha amostra da estimativa de tal seria uma relação inversamente significativa, inversamente relacionada, né? Então, conforme ao aumento de um, a redução de outro, mas o nosso p não foi estatisticamente significativo. Então, nesse caso aqui, essa correlação não é estatisticamente significativa, né? Portanto, eu nem faria um gráfico para apresentar o resultado desse teste de correlação, justamente porque não existe uma relação de significância entre as duas variáveis que eu estou testando. Isso de maneira hipotética, porque, teoricamente, a gente tem dados que fazem justamente, né, esse tipo de relação.
Então, pessoal, tudo isso que a gente viu na aula de hoje está nos slides. Os slides, eles vão estar disponíveis para vocês aqui no GitHub. Eu vou colocar onde eu postar o curso. Então, seja no YouTube, seja no LinkedIn, eu posto também o link aqui para acesso do GitHub. Então, aqui em curso R 2023, vocês têm todos os tópicos do curso. Aqui no tópico 7, análise bivariada, por enquanto, né, tá como apenas uma pasta, que é a análise bivariada, mas eu vou inserir a pasta, assim que eu finalizar aqui a organização do curso, eu vou inserir a pasta da correlação, e na sequência eu vou inserir a pasta da regressão. E aí, aqui dentro da pasta, eu vou colocar o script e o slide, já que a gente não está utilizando uma base de dados específica, então não vai ter uma base de dados, né? Fica mais fácil também para que vocês consigam fazer a reprodução dos testes. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que continuem acompanhando o curso. E na próxima aula, a gente vai ter, então, o tópico de regressão linear. Um abraço.